Seja muito bem-vindo ao canal do Sítio das Calopsitas. Hoje eu sou a Suzana e hoje eu tô aqui com o Eusebinho, tá bom, gente? O Eusebinho é o meu canarinho belga, um canarinho belga Gloucester, tá? E hoje o vídeo vai se tratar a respeito dele. Pra vocês que não nos acompanham no Instagram, né? Do @Sítio das Calopsitas e também não estão acompanhando as nossas lives aqui no YouTube, o Eusébio, gente, ele acabou se machucando sozinho na gaiola dele, acabou torcendo a pata e puxando. E aí ele precisou amputar a perna em uma cirurgia de emergência, não é mesmo, Eusebinho? Enfim. Desde então o Eusébio está sob cuidados intensos aqui em casa, meio que em uma UTI, né? E, pra vocês que não sabem, o Eusebinho tá utilizando uma talinha no cotoquinho dele, desde que ele amputou a patinha. O vídeo de hoje, então, vai ser a respeito sobre como está sendo os cuidados com o Eusébio. A gente vai falar um pouquinho sobre fitoterapia, que é quando a gente utiliza, plantas medicinais para poder auxiliar no tratamento das lesões de algum ser vivo, né? No caso, a fitoterapia que a gente vai aplicar é utilizando a planta babosa, que eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito. Além de vocês ficarem sabendo sobre o uso da babosa em animais, eu vou falar como está sendo os cuidados do Eusébio e eu vou mostrar para vocês como eu faço a bandagem dele, que no caso é a bandagem sapatinho, como eu apelidei. Então vamos começar o vídeo de hoje. O Eusébio teve que passar por uma cirurgia de emergência para poder amputar a patinha dele. A veterinária, a doutora Milene, ela optou por amputar apenas a patinha dele, não fazer uma amputação da perna inteira, para que no futuro a gente pudesse pensar em alguma prótese para esse carinha poder andar, né? Passarinhos, diferente de calopsitas, eles pulam, eles não andam com as duas perninhas, ou seja, eles fazem assim, né? O pardalzinho faz assim, o canarinho faz assim e a calopsita ela anda, são próteses diferentes. Então, por causa do Eusébio, a gente estava pensando já no futuro fazer uma prótese para que ele pudesse pular de uma maneira que não machucasse ele, tá bom? E falando um pouquinho do Eusébio, ele é um canarinho Gloucester amarelinho de 3 anos, ou seja, ele já é um canário adulto, macho. Ele nunca reproduziu, eu queria reproduzir, mas infelizmente agora não vai dar, porque o Eusébio não vai conseguir subir em cima da fêmea, né? Mas enfim, a gente tá tendo que fazer bandagem e tendo, que utilizar alguns medicamentos para poder fazer antisepsia do local da ferida dele, para não infeccionar. Contudo, quando a gente arranca o membro fora, esse risco é muito alto. E o Eusébio acabou tendo uma infecção muito feia 3 dias depois da cirurgia dele, inflamou a perninha inteira dele, ficou bem inchada, bem com edema, que a gente fala. Ficou vermelho, ficou dolorido, sabe? Cheio de bolhas. E desde então a gente tá tendo que utilizar algumas artes. Depois que a gente viu, essa infecção grave da perninha dele, com essa inflamação generalizada, a gente entrou com alguns medicamentos bem fortes, tá? Então o Eusébio tomou ali um anti-inflamatório bem forte, ele tomou também antibacteriano sistêmico e assim vai. Aí hoje, como a infecção dele já foi tratada, ele tá com o membro desinchado, bem mais bonito, mas a gente teve alguns problemas referente ao curativo dele. Por quê? O canarinho, o Eusébio, ele pesa cerca de 20 gramas, gente. E a perna dele é um negocinho desse tamanho. Imagina você ter que fazer curativo numa perninha desse tamanho, com um bicho que não para quieto. O Eusébio, ele é super agitado. Quando ele pode, ele tá sempre pulando, sempre voando. Então assim, é uma bandagem que tem que parar nele, e aí a gente tem que utilizar esparadrapo. O problema do esparadrapo é que ele é muito grudento e ele acaba machucando a pele dos passarinhos, né? As aves têm uma pele muito fina e acabam se machucando muito fácil quando a gente usa o esparadrapo nelas. Então a gente tá tendo que fazer uma bandagem estilo sapatinho, porque antes ele tava com uma bandagem tipo uma botinha. Ou seja, fazia o curativo dele no cotoquinho dele e subia até a coxinha para poder segurar bem esse curativo nele. Depois de alguns dias que a pele da coxinha começou a ficar bem judiada, eu comecei a fazer a bandagem sapatinho, que é só do cotoquinho dele. Mas só que pra gente poder tratar essa perninha, além dos medicamentos que ele tá tomando, a gente tá utilizando a fitoterapia com babosa. Pra vocês que não sabem, a babosa é uma planta medicinal de séculos. No caso, a babosa é muito utilizada hoje para fins estéticos, A galera usa muito para deixar o cabelo brilhante, deixar a pele bonita, evitar espinha. Mas só que a babosa é uma planta medicinal e a gente usa muito na medicina veterinária e também usa muito na medicina humana. E hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito. Nunca utilizem qualquer tipo de medicamento, qualquer tipo de terapia sem a ajuda do seu veterinário, porque cada tipo de medicamento, cada tipo de terapia é aplicada para um caso específico. No caso do Eusébio, a gente está utilizando a babosa para poder revitalizar de uma maneira segura a pelezinha dele que está muito machucada por conta das bandagens. Então assim,
O Eusébio, ele tá fazendo curativo, utilizando pomadinha cicatrizante, bactericida, tá utilizando também a bandagem de que ele tá com esparadrapo, cotonete, algodão, eu já vou mostrar. E também a gente tá fazendo tratamento com a babosa, que é passando a babosa nele 3 vezes ao dia na coxinha dele, para poder ajudar a pele do Eusébio voltar a ser o que era. Porque com as bandagens a pele dele tava ficando muito ressecada e cheia de bolhas. A gente já tá fazendo tratamento com babosa nele tem 4 dias e eu vou postar aqui algumas fotos de como tá sendo esse processo do início do tratamento, como tava a pele dele antes da babosa e como tá sendo agora. O vídeo de hoje então vai mostrar eu cuidando dele, como é que a gente faz para cuidar de um bichinho tão pequeno, tá bom? É isso, gente, bora pro vídeo de hoje. Eu vou começar agora fazendo a babosa com vocês. Primeiro a gente tem que, obviamente, colher uma folha da babosa, deixar escorrer e depois a gente vai cortar, tá bom? Então bora lá! Então eu tô aqui com a babosa, gente, isso aqui é uma folha de babosa, eu acabei de colher, ela tá bem fresquinha, colhi aqui no meu jardim. E quando a gente vai falar em fitoterapia, ou seja, terapia utilizada com plantas, a gente tem sempre que lembrar que quanto mais fresquinha a planta, melhor é, tá bom? Então hoje eu colhi uma folha de babosa pro Eusébio. Todo dia eu colho uma folha diferente, porque assim as substâncias da babosa estão sempre muito ativas. Tem algumas propriedades, por exemplo, vitaminas, que elas acabam oxidando no meio ambiente, você acaba perdendo muito rapidamente. Então quanto mais fresco for o seu material, melhor efeito terapêutico terá, tá bom? A fitoterapia com a babosa ela é muito utilizada, isso porque ela é muito benéfica, faz bastante efeito e também é um método, querendo ou não, conservativo, porque a babosa você vai utilizar de maneira tópica, ou seja, você vai aplicar na pele ou no máximo aplicar nas lesões, né, como cortes e escoriações. A babosa ela é um potente anti-inflamatório local, potente antibacteriano local, tá? Então ela acaba inibindo a síntese das bactérias e acaba matando as bactérias por conta da degradação da membrana dessas bactérias. Além de que a babosa é um elemento extremamente hidratante e ajuda a revitalizar a pele. Para vocês que não sabem, eu já comentei na nossa live a respeito, mas a babosa, ao hidratar a nossa pele, ela ajuda a diminuir a irritação local da pele e também infecções secundárias. A pele extremamente seca, ela é caracterizada por pequenas fissuras no meio dela. Com a pele seca, com essas pequenas fissuras, você pode ter ali o acúmulo de sujeira, você pode ter colônias bacterianas e aí o seu corpo começa uma resposta imunológica, né? Tendo ali uma reação alérgica local a essa pele que está extremamente seca. Outra coisa também, que caracteriza, por exemplo, processos de dermatite atópica em pessoas e em cães. Ou seja, tem sempre aquela pele muito seca e que a pessoa fica coçando. Aquela coceira, na verdade, vem de uma resposta inflamatória com a liberação de histamina. A babosa ajuda muito nesse sentido, porque quando ela hidrata a pele, ela ajuda a fechar essas pequenas fissuras e aumentar, né, a capacidade de proteção da sua pele. Então agora eu vou ensinar vocês como é que eu preparo esse gel de babosa para poder aplicar, né, na perninha dele. Esse gel é a parte da babosa que a gente vai utilizar para cabelo, para pele, para qualquer coisa, tá? Isso porque a gente tem que diferenciar o gel da babosa com o látex da babosa. O gel da babosa, que é o conteúdo transparente que tem dentro da folha, ele é extremamente rico em diversas substâncias que ajudam o nosso organismo, como eu acabei de comentar com vocês. Contudo, quando a gente corta a folha, começa a pingar um líquido amarelo, bem mais líquido do que o muco que tem dentro dela, que é esse líquido que tá aqui embaixo, tá bom? Esse aqui é o látex da babosa. Esse látex, por outro lado, tem algumas substâncias que são irritantes para nossa pele. Então, se você tem contaminação do seu creme, né, com a sua meleca de babosa, com o látex da babosa, você vai ter um efeito de irritação ao invés de um efeito terapêutico. Então, toda vez que você for pensar em preparar babosa, seja para qual fim for, você tem que retirar esse látex da babosa. E esse látex sai muito fácil. Basta você cortar a folha, colocar ele num recipiente e deixar ele escorrendo ali por cerca de 10 minutinhos, tá bom? Agora então eu vou ensinar como é que se prepara, mas basicamente a gente vai cortar, né, os espinhos da babosa, arrancar apenas uma metade das cascas da babosa e a gente vai raspar o conteúdo com uma faquinha de serra para virar já um gelzinho, sem precisar bater no liquidificador ou nada do tipo, tá bom? Então bora lá! A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a nossa babosa aqui, tá bom? E aí a gente vai retirar a folha e reparem a quantidade de látex que saiu! O trem que saiu! Cuidado para esse látex não ficar encostando na pele de vocês, porque ele é irritante, tá bom? Enfim, eu sou bem desastrada, então vocês já viram o estrago. Mas ele vai escorrer aqui para vocês poderem ver o que é esse látex. Reparem que uma coloração bem amarela, tá?
Parece uma gema de ovo estourada. E o que a gente vai fazer? A gente vai lavar isso aqui pra não ficar, né, no ambiente esse látex da babosa, certo? Depois que a gente já eliminou o látex da babosa, a gente vai pegar a folha da babosa e vai limpar ela aqui, ó. Principalmente nessa parte que foi onde ficou em contato com essa substância por bastante tempo. E aí eu sempre aconselho vocês a cortar essa primeira parte aqui para poder evitar qualquer contaminação do látex da babosa com o nosso gel que tá aqui dentro. Então eu vou colocar essa folha aqui do lado e vou começar a cortar ela com vocês. Uma coisa muito importante é separem um potinho, tá bom? Para vocês colocarem o gel da babosa aqui dentro. No caso, esse potinho aqui é um potinho descartável, que eu não pretendo ficar utilizando depois. Então tá aqui o potinho de plástico mesmo, pra gente poder guardar esse gel depois na geladeira sem ressecar. E também, né, pra ficar um recipiente pra colocar o gel. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, vai ser cortar aqui, né, essa primeira parte que estava em contato com o látex da babosa. A gente vai cortar e vai descartar essa pequena parte aqui. Por quê, gente? Nós temos babosa de sobra, não tem que ficar preocupado com isso. E a gente também não quer contaminar, possivelmente, o nosso gel com esse líquido do látex. Agora, para tirar os espinhos, a dica que eu dou pra vocês é fazer tipo corte de sashimi, sabe? Não sei se vocês já viram um japonês fazendo sashimi, mas basicamente a gente corta em um corte único, assim, ó. E aí você vai tirar os espinhos de uma só vez. É muito mais fácil do que você ficar batendo assim, ó. Porque assim não vai sair inteiro e você pode acabar machucando a sua mão. Então vamos pegar de novo, tá? E cortar em um corte único. E isso eu tô ensinando pra você ter uma noção de como eu tô cuidando do Eusébio, não é pra você ficar passando babosa na sua calopsita, tá bom? Enfim, sempre com auxílio de um veterinário pra saber o que a gente deve fazer. O segundo passo vai ser a gente remover a casca de cima da babosa. Por quê? Assim vai ficar essa casca rígida embaixo, como forma de cuiazinha, e aí a gente vai raspar o gel da babosa e formar uma melequinha que vai ficar nessa cuia da casca. Então a gente vai retirar essa primeira parte aqui. O que eu gosto de fazer seria colocar a babosa aqui, colocar a faca bem próxima à casca e fazendo assim, ó. E detalhe, viu? Corta fácil, então cuidado pra não cortar a sua mão. Aí a gente vai descartar essa parte da casca da babosa, tá bom, gente? Olha aqui o gel da babosa. Essa parte da babosa, que é uma parte transparente, é a parte onde você vai fazer o gel da babosa, que tem um efeito terapêutico na sua pele, tá bom? Ó como já é melado, né? Parece uma baba mesmo. E aí a dica que eu te dou é você pegar a faquinha de serra, tá? Essa aqui. E você vai ficar raspando desse jeito aqui, ó. Aí para um pouquinho, pega o seu potinho e vira a meleca que você acabou de fazer no seu potinho. Opa, trem! Desse jeito. E a gente vai fazer isso na folha inteira da babosa pra gente pegar, né, justamente a meleca da babosa, que é o que a gente tá querendo pra passar na pele. Depois que a gente terminar o processo, a casca vai ficar assim, ó. A gente vai ter tirado todo o conteúdo branco de dentro da casca e aí a gente vai jogar fora. Agora que a gente já fez o gel, eu vou voltar a falar com vocês e vou mostrar como eu faço curativo no Eusébio, tá bom? Agora que a gente já fez a nossa melequinha de babosa, a gente vai partir pro curativo do Eusébio. Pra começar, a gente vai ter que tirar esse curativinho dele e depois a gente vai fazer o outro curativo e passar a babosa antes de fazer esse outro curativo. Então eu vou começar tirando esse curativinho dele e passando a babosa nele. Vocês vão ver que tudo num canário é tudo muito pequeno, então é muito difícil da gente conseguir fazer, mas é a luta diária que a gente tá tendo que fazer 3 vezes ao dia, né, Eusébio? Enfim, o Eusebinho é muito bonitinho, ele é muito bonzinho, né, filho? Galera, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar a babosa no Eusébio, utilizando uma pinça e algodãozinho, porque ele é muito pequeno. Depois eu vou fazer o curativo dele com vocês, tá bom? Pra isso eu tô aqui com a pochetinha de emergência do Eusébio, a tesourinha do Eusébio que eu uso pra cortar as bandagens dele, né? O esparadrapo branco, que é o que gruda melhor e que ao mesmo tempo não é impossível de tirar, como o rosinha, que é aquele que na verdade é esse daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse esparadrapo aqui, ele acaba sendo muito grudento e não fica legal no Eusébio, tá bom? Ele sofre muito pra gente conseguir tirar a bandagem. O melhor esparadrapo que tem para aves, na minha opinião, é esse branco, porque além dele grudar bastante, ele dá pra tirar, e não é impossível, ele não tem tanta cola como esse aqui, esse rosinha. E além disso eu vou usar também a pinça anatômica, tá? Isso aqui a gente usa na faculdade, no caso de cirurgia, mas eu vou usar pra fazer a bandagem dele. Pra me auxiliar. E também ele tá usando a Nebacetin, que é a pomadinha que todo mundo conhece, que se passa em machucado, e a gente passa direto no cotoquinho dele, onde tá a lesão. Esse aqui é o
antibactericida local, que a gente usa para literalmente matar as bactérias que estão na região, tá bom? E além disso, a gente vai usar, né? Opa! Ignorem. A gente vai usar os cotonetezinhos, uma para poder passar o cotonete na perninha e no cotoquinho dele, e também a gente vai utilizar a pontinha do cotonete como parte da nossa bandagem. A gente vai cortar e vai colocar o cotoquinho dele dentro, mas a gente vai esperar para chegar nessa parte. Primeiro, então, eu vou retirar o curativo que ele tá usando agora, vou fazer o arranjo com algodão na pinça e vou passar a babosa nele. O que eu gosto de fazer é fazer uma dupla camada de babosa, esperar absorver, passa de novo, espera absorver, para poder ter um efeito terapêutico maior na perninha dele, tá bom? Eu vou colocar o antes e depois de como está sendo a recuperação da perninha dele com a aplicação da babosa, para vocês verem o poder que tem a fitoterapia, tá bom? Vou pegar ele agora e vou começar a fazer os curativos dele. Uma dica para você que lida com aves, lida com qualquer animal, é você sempre deixar tudo separado antes de pegar o animal na mão. Isso vale principalmente para as aves, especialmente para canários, tá? São animais que se estressam muito fácil. Então, quanto mais você deixar adiantado o seu trabalho, melhor para ele, menos estressante vai ser. Por isso que eu aqui já separei, né? O nebacetim, a babosa, o cotonete, o algodão, e eu vou cortar o esparadrapo para já deixar separado para poder fazer o curativo nele. Quanto mais adiantado estiver, menos risco você tem do animal ter um colapso nervoso na sua mão, e também, né, facilita para você. Então, para fazer o curativo dele, para deixar separado, eu vou cortar o esparadrapo dele aqui, tá? Vou cortar o esparadrapinho dele em tripinhas. Essas tripinhas são importantes porque vai ter na abrangência do cotoco dele, e também esse esparadrapo é tão grosso que não passa na perna dele. Então a gente tem que cortar de um tamaninho que dê certo pra ele. O esparadrapo que eu passo depois eu falo. Enfim, então eu vou pegar esse esparadrapo e vou deixar separadinho aqui. Uma coisa importante é você não ficar apertando e colocando seu dedo em todo o esparadrapo, porque senão ele perde a cola. Então a gente corta aqui, pega sempre pela ponta e gruda aqui e já deixa cortado. Então a gente vai utilizar basicamente 5 pedacinhos de esparadrapo para esse curativo do Eusébio, tá bom? Agora que eu já cortei o esparadrapo, eu vou pegar ele para passar a babosa. Tá aqui o nosso guerreirinho, gente, né, Eusebinho? Enfim. E agora eu vou retirar o esparadrapinho dele com muito cuidado usando a pinça. Então meu Eusébinho tá aqui, a gente sempre tem que ir com muito cuidado e procurar a ponta do esparadrapo. No caso, a pontinha desse esparadrapo tá aqui, eu vou pegar a pinça para poder me auxiliar a pegar essa pontinha devagarzinho. Gente, acabei de tirar o curativo do Eusébio, tá? O cotoquinho dele tá bem inchadinho ainda por conta da inflamação, mas a coxinha dele já tá melhorando pra caramba. Pra isso a gente tá usando a babosinha no pezinho e na coxinha dele. Pra passar, eu faço um esquema com a pinça anatômica, tá? Então eu pego aqui a pontinha e vou enrolando o algodão, desse jeito. Com ela fechada, eu ponho na babosa já. E aí fica desse jeito aqui, ó. E fica mais fácil de passar a babosa no cotoco dele, esfregando desse jeito. Então eu vou pegar ele agora pra gente poder passar a babosa nele. Essa aqui é a perninha do Eusébio hoje, tá? Repare que o cotoquinho dele tá bem feiozinho, tá bem inflamadinho, né? Inchado. Mas a gente tá cuidando, tá tratando dele. Então vamos passar a babosa de novo em toda a perninha dele, o cotoquinho dele. Depois que a babosa secar, a gente vai passar as medicações e depois disso a gente vai fazer a talinha, né? A bandagem dele, tá bom? Então, gente, pra passar a babosa nele, eu coloquei o algodão na pinça, né? Ficou desse jeito aqui. E agora eu vou pegar a babosa meleca e vou passar na coxinha dele desse jeito. Vou enrolar aqui e passar assim nele. Ele não gosta da babosa porque é gelada, né? Mesmo estando em temperatura ambiente, ela é mais geladinha que o ambiente. Gente, agora que a babosa do Eusébio secou na perninha dele, eu vou colocar ele um pouquinho na caixinha que ele tava e vou preparar o curativo dele. Basicamente, esse curativo do sapatinho, eu uso apenas a parte de cima do cotonete, eu corto e coloco o esparadrapo e grudo na perna dele, tá? Isso porque o pezinho dele cabe dentro desse canudinho e aí fica uma proteção rígida que ele não consegue tirar. Então, eu vou deixar ele aqui na caixinha dele e vou cortar o cotonete para fazer o curativo dele. Eu vou cortar bem aqui no cotonete só para usar a pontinha desse cotonete. Vai ficar somente essa tampinha aqui que a gente vai usar pro pezinho dele. No caso agora, então, eu vou pegar a pinça que a gente estava usando e vou esgarçar um pouquinho esse canudinho. Ou seja, aumentar o diâmetro do canudinho
pra perninha dele poder ficar ali sem apertar. Lembrando que a perna dele tá um pouco inchada por conta da inflamação do local, tá? E agora eu vou grudar essa pontinha no esparadrapo. Para poder grudar esse esparadrapo e essa pontinha no pezinho dele, eu pego sempre um esparadrapo um pouquinho menor e mais fino, grudo a pontinha dele, assim, e deixo desse jeito aqui, ó. Porque assim fica uma abinha para eu grudar no pezinho dele e o restante eu dou a volta no pezinho dele, tá? Lembrando que o pezinho do Eusébio é muito pequenininho. Depois que a gente já preparou o cotonete, a gente vai separar esse restante de cotonete para passar o Nebacetim e o restante pra gente poder usar, né, o antibacteriano local para poder secar essa substância, tá? Vou pegar ele de novo pra gente poder mexer nessa patinha dele. Gente, peguei o Eusébiozinho aqui com o cotoquinho dele e agora a gente vai cuidar dele, tá? Então eu sempre gosto de afastar as peninhas dele pra a bandagem não pegar nas penas, pra não depenar o pobre coitado. E aí o que a gente vai fazer? Agora eu sempre passo o antibiótico local nele, tá? Põe uma gotinha aqui e deixo agindo. Esse produto, ele é especial para matar as bactérias da lesão, que são as mais comuns de infectarem a pele, que são encontradas mais no ambiente externo. O problema é que quando a gente passa esse produto, ele faz com que o esparadrapo não grude direito. Então a gente tem que passar e depois a gente já seca com o algodãozinho do cotonete, tá bom? Então a gente faz essa limpeza desse local, depois seca. Depois que a gente secou, né, o machucadinho da perninha dele, eu vou fazer o quê? Vou pegar o cotonetezinho com o Nebacetim e vou passar no cotoco dele, desse jeito, só na pontinha do cotoco. Porque também o Nebacetim, ele não ajuda a grudar o esparadrapo, ele tira a cola do esparadrapo. Então é importante que a gente só passe na ponta do cotoco do Eusébio. Desse jeito, eu só passe a pomada na pontinha do cotoco sem passar no restante do cotoco. Depois que eu passo a pomada na ponta do cotoco e já passei o antibacteriano local, eu vou colocar a talinha nele, eu vou dar o zoom para vocês conseguirem ver melhor. Ele tá aqui e aí eu vou encaixar a cabeça do cotonete na perninha dele. Desse jeito. Daí eu vou grudar aqui com o esparadrapo, dar o giro do esparadrapo na patinha dele, desse jeito. Essa aqui vai ser a ponta do nosso curativo. Depois agora a gente vai ter que passar pelo tornozelo dele por aqui atrás, pra não sair de jeito nenhum essa bandagem do pezinho dele, tá? O Eusébio, como eu disse, ele é perito em arrancar o curativo. O problema é que toda vez que ele arranca o curativo, ele acaba sangrando muito. Ele tem uma hemorragia toda vez que ele arranca esse curativo. Então, apesar de estar machucando aqui a pontinha do pezinho dele, a gente precisa fazer essa bandagem. O outro problema é que ele é muito pequenininho e aí atrapalha justamente por esse fato. Depois que eu já coloquei esse esparadrapo aqui passando atrás do pezinho dele, em volta do calcanhar, né, do tornozelinho dele, eu vou passar um por cima aqui para virar um sapatinho mesmo, para ele não conseguir tirar. Que é uma bandagem um pouco mais grossa, tá? Que no caso é esse esparadrapo aqui. Eu vou colocar daqui. Calma, Zebinho. E vou passar desse jeito. Sempre muito cuidado para não ficar grudando nas penas dele, tá? Desse jeitinho aqui. Terminei o curativo do Eusébio, tá? Reparem que vira literalmente um sapatinho. E esse sapatinho é muito necessário para ele não arrancar essa bandagem fora, tá? Ele é terrível, ele acaba arrancando e acaba sangrando. A perninha dele já tá ficando recuperada. A parte do tornozelo e do cotoco realmente tá uma lesão mais feia. Isso é por conta, né, da inflamação do local e também pelo fato da bandagem apertar. Reduzindo para a bandagem sapatinho, a gente diminui um pouco o machucado, mas de qualquer forma, né, ele continua se machucando por conta da bandagem. Então agora que eu terminei a bandagem nele, eu vou devolver ele para a caixa e a gente vai encerrar o vídeo de hoje. Fala, gente, esse foi o vídeo de hoje e a gente vai encerrando por aqui, né, Eusébio? Então, galera, esse foi o vídeo do dia de hoje. Vocês tinham pedido bastante para eu mostrar como é que está sendo os cuidados com o Eusébio. Então, esse foi o foco do vídeo, mostrando como é que eu tô fazendo a bandagem e o que tratamento a gente está usando. Basicamente, a fitoterapia e, né, medicamentos locais no momento, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, não se esqueçam de deixar o seu like, um comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam gostar também, tá bom? É isso, né, Eusébinho? Um beijinho pra vocês e tchau, tchau!